No mês de seu aniversário, Goiânia é o tema do TBC Memória. E para começar, nada melhor do que trazer para você a história de uma mulher que foi pioneira na implantação da Polícia Civil na nova capital. Eu falo de Maria Augusta Jungmann. Quem vai falar sobre o pioneirismo de Maria Augusta é a filha dela. Eu me refiro à socióloga e professora aposentada da UFG, Ana Cristina Kratz. Olá, professora, um prazer ter a senhora aqui com a gente para relembrar um pouco a história da sua mãe. O prazer é todo meu e eu agradeço a oportunidade de falar de uma pessoa que foi muito especial, não só por ser minha mãe, mas por ter sido realmente uma desbravadora, uma mulher à frente do seu tempo. Voltando no tempo, Maria Augusta Jungmann, sua mãe, foi oficial de gabinete do chefe de polícia de Goiânia, que era Galeno Paranhos, de 1937 a 42. Como é que aconteceu isso? Goiânia, uma cidadezinha pequenininha, não tinha nada, uma moça jovem ainda, num cargo tão importante como esse, tão masculino. A minha mãe teve que assumir o comando da família com a morte do pai dela em 37, e que era muito ligado ao Pedro Ludovico. E nessa ligação, ela precisava de sustentar a família e vir para Goiânia, que estava se mudando, né? A capital estava mudando e ela precisava de um emprego. E o Pedro Ludovico trouxe ela para Goiânia, nomeou para a polícia, como oficial de gabinete, trabalhando com o Dr. Galeno Paranhos. E esse cargo equivaleria hoje, seria mais ou menos como chefe de gabinete? Eu acredito que sim, né? A gente não sabe exatamente qual era a estrutura. A gente sabe que naquela época existia o amanauense, que era a pessoa que assinava os documentos oficiais, carteira de identidade, etc., que era o Adrovando de Velasco, e ela era chefe de gabinete e trabalhava diretamente com o Dr. Galeno. E ela, ao mesmo tempo, era uma pessoa que se especializou em polícia técnica. Então, ela esteve em São Paulo fazendo curso, ficou 6 meses em São Paulo, fazendo curso de polícia técnica e voltou para implantar essas técnicas na Polícia Civil de Goiás. Quer dizer que antes era muito empirismo, a pesquisa policial não tinha base científica e ela foi lá e ajudou a trazer, foi isso? Em 39, ela já tinha mais de um ano de polícia, aliás, tinha quase 2 anos de polícia, ela chefiou uma missão que foi a São Paulo para conhecer a Polícia Técnica de São Paulo. Goiás não tinha polícia técnica. Então, eles foram conhecer todas as técnicas de investigação, técnicas de identificação, papiloscopia, essas técnicas que eram inovação na época. E ela foi chefiando uma missão. Essa missão voltou e ela ficou em São Paulo durante 6 meses, fazendo curso de polícia técnica. Terminado isso, ela voltou, retomou e assumiu o seu lugar na polícia em Goiânia. E ela contava para vocês como era enfrentar, vamos dizer, trabalhar no universo basicamente masculino, e ela ainda é uma moça nova, solteira ainda? Minha mãe, além disso, era uma moça muito bonita. E ela entrou na polícia com 18 para 19 anos, então ela era muito nova quando ela entrou para trabalhar na polícia. Ela não relata na vida dela assédio, ela acha que ela foi bastante protegida pelo Dr. Galeno. Então, o Dr. Galeno foi uma pessoa que foi fundamental para que ela pudesse exercer o cargo como técnica e não como uma pessoa que, vamos dizer assim, que passaria pelo assédio das outras pessoas. Uma outra pessoa extremamente importante para garantir a integridade, digamos assim, da única mulher na polícia foi o Irapuã Sardinha, que é o pai do Irapuã Costa Júnior. Do ex-governador. Do ex-governador, que trabalhava com ela diretamente. E ele foi muito importante vamos dizer assim, acompanhando ela e garantindo, vamos dizer assim, a integridade moral e de assédio em relação a ela. Além, como você falou, era muito jovem e bonita. Quer dizer, o assédio sexual e também o moral. O que mulher está fazendo aqui? Mulher tem que ir para casa. Ela devia ouvir isso muito, né? Ah, com certeza, né? Quer dizer, as pessoas não entendiam o que uma mulher estava fazendo lá. Mas ela era uma pessoa que
digamos assim, ela não escutava o que ela não queria ouvir, né? Se a pessoa dissesse alguma coisa que ela não gostasse, ela não ouvia. Ela era uma pessoa extremamente, digamos assim, consciente do seu trabalho. Então, ela exerceu esse cargo com muita seriedade e com muita responsabilidade. E acabou se impondo, né? Na época, ela se impôs. Foi uma época bastante difícil, porque era a época da ditadura. O Pedro Ludovico era o interventor, a polícia... Sim, eu ia até te perguntar isso, né? 1937, justamente quando começa o Estado Novo, o regime mais pesado do período Getúlio Vargas, e ao mesmo tempo um mundo em guerra, né? Como que era isso? O enfrentamento mais difícil era o enfrentamento da polícia política do Filinto Miller, porque a polícia política do Filinto Miller, ela usava as políticas locais para prender pessoas, perseguir, fazer censuras. E então era uma época muito difícil. E o fato de, o doutor Pedro me disse uma vez, quando eu perguntei, ele disse, olha, se não fosse a Maria Augusta, eu nunca teria conseguido enfrentar a polícia do Filinto Miller. Então, ela tinha um jeito especial de se relacionar com a polícia do Filinto Miller e não deixar que a perseguição em Goiás fosse muito forte. Bom, para quem não se lembra da aulinha de história, é bom lembrar o Filinto Miller era o homem do serviço sujo na ditadura Vargas, no Estado Novo, né, que perseguia adversários, oponentes políticos. Isso, né? Vamos dizer assim, a pecha de comunista, né, era o anticomunismo, a busca dos inimigos, a prisão sem ordem, digamos assim, todo esse processo de perseguição era muito sério, né? E para Goiás veio muita gente fugindo dos seus estados. Por exemplo, meu pai foi uma pessoa que veio de Minas, tendo sido demitido pela polícia política de Minas, veio trabalhar em Goiás. Porque o Pedro, ele não tinha uma polícia perseguidora aqui. Mas não era muito fácil o relacionamento com a Polícia Federal, né? Mas como era essa convivência, né? A gente está até ampliando um pouco a discussão, mas a convivência do Pedro Ludovico, interventor federal, ou seja, um homem próximo ao ditador Getúlio Vargas, como é que ele peitava essa situação toda? E o Pedro era, na verdade, um democrata. Ele não era uma pessoa que fez parte da conspiração para a ditadura. Ele virou interventor do Estado Novo. Do Estado Novo. Ele virou interventor. Mas ele não era uma pessoa que fez parte da toda a conspiração. Ele estava no estado de Goiás na época e por acaso, não digo que por acaso, né? A história não acontece por acaso, mas o Pedro, ao assumir, não assumiu numa postura de ditador, mas sim numa postura de alguém que estava construindo e desbravando o Estado. Ele tinha em volta de si pessoas com convicções democráticas muito fortes. Agora, vamos fazer um apanhado histórico, que a sua mãe, Maria Augusta Jungmann, foi oficial de gabinete de 1937 a 42. Se a minha memória não me falha, Pedro Ludovico foi interventor até 45 e depois foi governador de novo. Isso. Quer dizer, tinha essa ligação política. Por que ela parou em 42, jovem ainda, com uma carreira promissora? Ela parou porque se casou. Ela se casou e foi morar em Minas Gerais. Meu pai era mineiro, esteve em Goiás de 38 ao fim de 41. Em 42 ele conseguiu voltar para Minas, conseguiu um emprego em Minas e conseguiu voltar para Minas. E ela, em maio de 42, se casou e pediu demissão da polícia. Aí ela teve que abdicar da carreira. E depois desse tempo todo, já vocês no convívio familiar e tal, se conversava muito sobre isso, sobre ela ter sido oficial de gabinete, ter trabalhado na polícia? Sim, ela tinha muito orgulho do trabalho que fez, né? Ela não era uma pessoa que... Ela nunca considerou esse trabalho como um trabalho secundário ou um trabalho menos nobre. Ela considerou o trabalho como um trabalho extremamente sério que fez dela a pessoa que ela era. E ela era uma pessoa muito reta, muito forte, uma pessoa que comandou, digamos assim, a família com bastante seriedade, e a polícia fez parte da história da vida dela e da formação da personalidade dela.
Tem até um trecho aqui de uma pesquisa de um professor José Garibaldi Veloso de Andrade, que pesquisou jornais de São Paulo que acompanharam essa visita. Aí um trecho, exatamente por isso que hoje os mais esclarecidos dentro das corporações policiais dizem que se a polícia goiana tivesse à risca os ensinamentos de Maria Augusta, hoje a realidade policial com certeza seria bem diferente. É lógico, além do orgulho que você deve ter disso, professora, o que representa também uma frase dessa? Olha, para nós é um motivo de, digamos assim, a gente fica até envaidecido com uma posição como essa, com uma frase como essa. Porque, de fato, não era fácil uma mulher que fez curso normal. O que se fazia, a mulher estudava e virava normalista, professora primária. Como é que você sai de professora primária para a polícia técnica? Quer dizer, é um esforço grande. Ela tinha uma curiosidade enorme, ela imediatamente aprendeu a dirigir automóvel, aprendeu a pilotar avião. Ela pilotava avião? Ela pilotava avião, então ela tinha realmente toda uma... Mas naquela época não tinha brevet em Goiás. Ela aprendeu a pilotar, mas não, o brevet tinha que ser tirado fora de Goiás. Em 37, 38, não existia esse tipo de serviço aqui ainda. Então ela realmente, mas ela era uma pessoa muito curiosa e muito estudiosa. Então ela levou muito a sério o trabalho e esse curso que ela fez em São Paulo de polícia técnica marcou muito a vida dela. Ela tinha bastante experiência e o curso foi bastante importante na vida dela. E olha que interessante, a gente colocar na régua da história, né, o papel dela na luta pela emancipação da mulher, o cargo que ela ocupou, dirigir carro, pilotar avião. Só do período que ela esteve na polícia, de 37 a 42, por exemplo, a mulher teve direito a voto no Brasil na Constituição de 34. Aí veio a Constituição do Estado Novo, que acabou com tudo. Quer dizer, ela ocupou um cargo como esse e nem tinha direito a voto ainda. Exatamente. Nessa época, foi quando se portou o voto da mulher. Mas ela fez parte de um grupo de mulheres que foi pioneira mesmo, que enfrentou o mundo masculino, ocupando uma posição masculina sem se amasculinizar, né? Ela não era uma pessoa que tinha, vamos dizer assim, hábitos masculinos. Pelo contrário, era uma mulher que frequentava os bailes da cidade de Goiânia, frequentava a alta sociedade, tinha relações com a família do Pedro Ludovico, com a família do Dr. Maximiano da Mata Teixeira, com a família do Egesipo de Campos Meireles, que eram famílias bastante proeminentes na época. O Egesipo era o chefe da Casa Civil. E ele era o pai do Henrique Meireles? O pai do Henrique Meireles. Para encerrar, aquele prédio onde ela trabalhou, na Praça Cívica, que dá mais ou menos em frente ao Correio e a Rua 26, está sendo restaurado pelo IPHAN e parece que você está doando um acervo de material lá para a memória. Na verdade, eu e a neta do Galeno Paranhos procuramos o IPHAN. E quando vimos que estava sendo restaurado o prédio da Chefatura de Polícia. Então eu vou fazer a doação das fotografias, reportagens, documentos. Eu tenho o documento dela de identidade de 1938, perfeito, intacto. Então eu vou doar esses documentos todos para que fiquem no museu que vai ser montado dentro do prédio da Chefatura de Polícia. Bela e justa homenagem. Professora, muito obrigado. Importante demais a sua participação aqui para a gente ajudar a resgatar a história das pessoas, os homens e as mulheres que ajudaram e constroem o nosso Estado. Muito obrigado e até a próxima. Eu é que agradeço, muitíssimo obrigado. Para mim foi uma honra essa entrevista. É isso aí, voltamos na próxima semana. TBC, ajudando a preservar a memória de Goiás.